Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui, na verdade, para dar algumas dicas de como estudar. Eu tenho lido todos os comentários, né? Vou lá, vou lendo, vou pensando, e aí eu percebi que era importante fazer esse vídeo. É importante dizer uma coisa, não é receita de bolo não existe, né? Ah, é um milagre, agora eu vou passar, não. Depende de você, depende do seu esforço. Aqui são sugestões para que você possa organizar seus estudos, para que você possa aí ter sucesso nos concursos públicos, tá bom? Então, muito também da minha experiência, né, enquanto concurseiro, como que foi minha trajetória de vários concursos que eu não fui aprovado para as aprovações, né? Então, eu estou passando um pouco aqui da minha experiência para vocês. Espero que vocês aproveitem, tá? Lembrando, gente, que cada um tem um jeito de estudar, cada um tem uma forma. É importante que você descubra, né? Às vezes o jeito, não é para levar isso, como eu falei, ao pé da letra, uma receita de bolo, né? Porque receita de bolo é bom para fazer bolo, tá? Mas isso aqui é para você ter um norte, né? Para de repente você iniciar lá um processo de organização dos seus estudos. Então, dicas para organizar os estudos, como melhorar seu desempenho nos concursos públicos. Então eu começo com o primeiro passo, tudo tem o primeiro passo, né? Então assim, primeiro passo, gente, é você saber que área você quer prestar, né? Então você tem que ter mais ou menos um foco ali, né? É professor PEB 2, é gestão, é direção, é um concurso mais elaborado de auditor fiscal, é de inspetor de aluno. Porque todos esses concursos, alguns têm mais vagas, alguns são mais concorridos, né? E aí requer uma estratégia que você tem que construir. Aí quando sai o edital, né? É importantíssimo você ler o edital, gente. O que tem de concurseiro? Se você quer se preparar antes, você pega um edital anterior e já vai lendo para você já ir estudando antes da abertura do edital. Isso é fundamental, interessantíssimo. Se você fizer isso, é maravilhoso. Agora, quando sai o edital, você tem que ler o edital, gente. Ah, é ler letra por letra? Não, lê as partes essenciais, né? Dia da prova, as regras da prova, o que pode, o que não pode. Isso é importante você saber. Aquele concurseiro mais experiente já está acostumado com várias regras. Aquele que está começando precisa entender esse processo e aí é importantíssimo ler o edital. Tem muita gente que está estudando e eu vejo às vezes que não está lendo o edital, está perguntando coisas que nem no edital estão, né? Então isso aí é realmente preocupante, é um passo para o fracasso você não conhecer o jogo que você vai jogar, né? Porque o edital é a regra do jogo. Se você não conhece, você já começa mal. Por exemplo, prazo de entrega de título, quando é o caso de professor, gestor, né? Você tem um prazo de entrega de título. Se você não lê o edital, aí passa esse prazo, aí será que ainda dá para mandar o título? Não dá mais, né? Então é interessante você ler o edital, né? Assistir às análises do edital que eu faço no canal é importante, sim, mas você tem que pegar o edital e esmiuçar ele, certo? Fundamental, gente, conhecer e imprimir a parte do conteúdo programático. Olha, estudar sem saber o que a banca está cobrando é um grandíssimo erro. É assim você desperdiçar tempo, energia, enfim, tá? Então, olha aqui, ó, é isso aqui, ó, tá vendo? Anexo programático. Peguei aqui de um concurso que vai ter e aí você tem lá o que a banca vai cobrar, quais os autores que a banca está pedindo, quais as leis que a banca está pedindo, tem né, todo descritivo. Então, o seu estudo, a sua organização vai partir desse ponto, vai partir do conteúdo programático, que eu vou explicar aqui nos outros passos como que você vai fazer. Mas, gente, não ter isso em mãos quando você está estudando, não imprimir isso ou você deixar na tela do computador e estar sempre consultando o que cai,
qual livro que eles estão cobrando, né? Isso principalmente na educação, em outros concursos, a legislação que vai cair. Você não souber isso, fica bastante complicado para você organizar, né? Estudar às cegas, sem olhar. O curso é de, por exemplo, o cargo é de inspetor de alunos, mas eu não olhei o que cai de matemática, português, se cai algo específico, se cai, de repente, informática. Eu preciso saber o que a banca vai cobrar, né? Não posso ir num voo às cegas para o concurso, e tem muita gente que vai, viu, gente? Eu já fui várias vezes, vou às cegas, fazer inscrição eu esquecia. Dia tal concurso. Gente, a chance de passar é muito pequena nesse voo cego. Eu conheço fulano que foi lá, nem estudou e passou. Gente, são casos raríssimos. Às vezes são pessoas que têm algum acúmulo de conhecimento, né? Concurso público não é loteria. Eu vou tentar a sorte. Gente, tentar a sorte você tenta na loteria. No concurso não. O concurso tem lá um conteúdo programático, tem as coisas que você precisa estudar. Então, não é tentar a sorte. Você tem elementos para, inclusive, você indo preparado, ao invés de você ficar em dúvida em 3, 4 questões, se você está preparado ali, você pode ter dúvida entre 2. Então, sua chance de acertar aumenta, né? Por quê? Porque você está preparado, tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui que talvez até as pessoas não gostem de ouvir, mas que é necessário ouvir. Por quê, gente? A minha trajetória foi essa. Um ano de fracasso, um ano estudando errado, um ano fazendo tudo errado. E aí, quando eu fiz certo, eu escolhi onde eu queria trabalhar. Eu tive oportunidades, primeiros lugares, segundo, terceiro, classificações excelentes entre os 10. Fui chamado e pelo menos chamado, assim, convocado para entregar documento e tal, para tomar posse, eu acho que em mais de 9 concursos. Então, dá certo, né, se você se dedicar. Não é um processo fácil, não é um processo simples, tem que ter acúmulo e esses passos que eu estou falando aqui para vocês são muito importantes, né, você tentar construir. Segundo passo, né? Então, primeiro passo, conhece o edital. Segundo passo, separe os documentos que está naquele conteúdo programático. Leis, bibliografias, provas anteriores, vídeos, né? Aí você vai falar assim, mas eu tenho coisa que eu não tenho. Ok, o que você não tem, depois você vai tentar arrumar. Mas aquilo que você tem, por exemplo, as leis estão todas praticamente, né, na internet. Todas estão na internet. Precisa ter um cuidado a pesquisar as leis. Quando for lei federal, site do Planalto, planalto.gov.br, lá está a Constituição atualizada, LDB atualizada, ECA atualizado, porque lá atualizou, eles mudam automaticamente, tá? Então, precisa realmente pegar as leis e separar essa documentação. Professor, eu tenho dificuldade nisso, de separar tal. Existem muitos resumos, existem links, às vezes, no edital que leva até o conteúdo. Por exemplo, o processo seletivo de São José do Rio Preto. Tem vários links lá. Então, aquilo você já separa, né? Para quê? Para você fazer um cronograma de estudos. Não dá, gente, para você acordar e falar assim, hoje eu vou estudar matemática. Aí você dorme, aí no outro dia você acorda, hoje eu acho que eu vou estudar legislação. Eu só acho. Aí você entra na internet, aí olha, o Fábio fez um vídeo novo. Vou assistir esse vídeo do Fábio. Isso não dá certo, gente. Não dá certo. É preciso você ter um cronograma de estudos, tá? O que você vai fazer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Você precisa ter uma rotina. E a coisa que você tem que se perguntar, quantas horas você pode estudar por dia? Faltou um ponto de interrogação aqui. Quantas horas você pode estudar por dia? 1 hora? 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Olha, o legal é estudar até 4 horas por dia. Mais que isso, existem muitos estudos aí da neurociência dizendo que mais de 4 horas por dia não é produtivo.
4 horas líquidas, bem estudadas, né? Tem até um rapaz lá no YouTube que chama Fernando Mesquita, até indico vocês assistirem os vídeos dele, procura lá no YouTube, excelente, um concurseiro que dá muitas dicas boas. Ele fala isso, 4 horas por dia líquidas, né? O que eu digo líquida? Levantei para tomar água, para o reloginho, né? Por quê? Senão você fala assim, vou estudar da 1 às 4. Aí você pega, olha o WhatsApp, né? Toma uma água, vai no banheiro, daqui a pouco alguém telefona para você. Aí líquida, você estudou 1 hora e pouco. Olha lá. Então, líquida é quando você está estudando. Está vendo o vídeo, você está estudando, reloginho correndo. Ah, deu sede, vou no banheiro, para o reloginho, o cronômetro, volta, aciona o cronômetro, tá? Líquida, ou seja, que de fato você estudou. Se você estudar 4 horas líquidas por dia, nossa, se arrebenta. Ah, professor, eu não tenho 4 horas por dia. Quantas horas você tem? 2? Precisa achar esse tempo, gente. Precisa achar esse tempo. Quanto tempo você passa em Facebook, WhatsApp? Começa a cortar isso, diminui, tá? Melhor hora para você estudar, gente, logo pela manhã, cedo. Por quê? Você está começando o dia, né? A gente estuda de manhã, é mais produtivo. Ah, professor, para todo mundo? Claro que não. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto de estudar à noite, mas eu tento mudar esse meu ritmo para amanhã. Por quê? Porque de fato de manhã você acorda, os problemas do dia, as coisas do dia ainda não começaram, sua cabeça está descansada porque você dormiu, né? Aí tem que dormir bem, nós vamos falar disso. Então, você está com uma disposição ali para estudar, né? Boa, seu foco vai estar bom. Tudo que eu estou falando aqui, gente, baseado na neurociência, tá? Nada assim, isso aí são estudos, né? Do comportamento humano, da mente, enfim, hoje a gente tem a neurociência que avançou bastante nesse campo. Então, o estudo pela manhã, né? Desde que você tenha uma boa noite de sono, né, desde que você não tenha abusado na madrugada, né, fui para balada e tal, aí chega de manhã para estudar, não dá. Então, sempre de manhã. Não dá para ser de manhã? Vai ser em outro período, porém, organize, tente ver um ambiente que não faça você dispersar, que você consiga, né, ter foco e consiga estudar. Às vezes, por isso que à noite, às vezes, quando todo mundo para, né, é mais fácil você estudar. Aí você tem que definir tua estratégia, né, de estudo e as horas, importante. E o cronograma. Eu coloquei aqui um exemplo de cronograma. Olha aqui, ó. Olha aqui, horário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu deixei em branco aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, 1 hora, legislação. Aqui eu preciso especificar o que é. É Constituição? É ECA? Então eu coloquei aqui 1 hora. É vídeo? É leitura? Ó, exercícios das provas, 30 minutos, ou videoaula, tá vendo? Ó? Então aqui eu separei legislação, que é para estudar, pegar a legislação e estudar. Aqui eu separei meia hora para assistir uma videoaula. Vou assistir uma videoaula do Fábio, meia hora, né? O Fábio falou muito, gravou 1 hora e pouco, aí eu preciso ir adequando, né? Existe uma coisa no YouTube que dá para acelerar, né, o que eu falo. E às vezes eu falo bem pausadamente, então se você botar 1:25 lá, você ganha tempo, né? Minha voz vai ficar um pouquinho mais acelerada, mas você ganha tempo. Então, aí questões, ó, 30 minutos. Aqui é importante uma pausa, vou falar disso também. Estudou 50 minutos, dá uma pausa, levanta, vai no banheiro, toma uma água, né? Dá uma esticada. Isso aí ativa a tua atenção, isso aí ativa o cérebro para que ele possa desenvolver melhor aquilo que você está fazendo. Olha aqui, ó, 1 hora de português e 30 minutos. Está vendo aqui, ó? São 1, 2, 3 horas aqui, uma rotina de 3 horas. Né? Não tem rotina de 3 horas. Diminui o tempo aqui, né? Adequa a sua realidade. Veja, ó, uma disciplina, outra disciplina. Uma disciplina, outra disciplina. Uma disciplina, outra disciplina.
Não faça estudo de, hoje eu vou arrebentar matemática, eu vou estudar 4 horas de matemática. Isso não rende. Por quê, gente? Se você tem dificuldade em matemática, aí você impõe um massacre de 4 horas, você vai ser difícil, né? Então, opte também, aqui uma dica importante, até foi dica lá do Fernando Mesquita. Opte por começar com disciplinas que você gosta, tá? Se você vai fazer sanduíche, vai estudar 3 num dia, né? Sanduíche, 1, 2, 3. Então, uma vai ficar no meio. A primeira tem que ser algo que você gosta. A do meio, algo que você não gosta. E a terceira termina com uma que você gosta, tá? Nem sempre vai dar para adequar isso, né? Mas é importante porque começar com algo que te dá uma satisfação. Estudar. Pô, eu gosto de estudar pedagógico. Adoro ler coisa de pedagógico, então eu começo por um autor pedagógico, né? Matemática eu sofro, aí depois matemática, né? Então tente fazer isso, sempre encaixe na sua rotina exercício e questões. Aqui nesse quadrinho, né, eu tinha colocado aqui, ó, a revisão no sábado. É importantíssimo que você no outro dia comece com a revisão do dia anterior. Entendeu? Então, assim, segunda-feira, estudei isso aqui. Na terça, eu vou tirar ali uns 20 minutos, uma meia hora, você pode até encaixar aqui no meio, para fazer revisão do dia anterior. É muito importante, muito produtivo isso. Por quê? Transforma aquela informação que está na sua memória curta para a memória de longo prazo, né? E isso é um processo. Então, e aí o que eu coloquei aqui? No sábado, faça a revisão da semana inteira, tá? E revisão é coisa rápida, gente. É aquela né? Faça a revisão da semana inteira, tá? Veja que eu encaixei aqui, ó, videoaulas, exercício. É importante essa rotina. E cada um tem que montar a sua, de acordo com a sua realidade, a sua casa, os momentos, os horários, né? Ou se você estuda em outro local, enfim, você tem que adequar essa rotina. Ou se você tem que quebrar, começa um pouco de manhã, depois o restante você estuda à noite, você vai ter que determinar aí quais são aqueles melhores horários, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, vive numa condição, tem uma situação, tem uma realidade. Por isso que eu falei que não é receita de bolo, são sugestões, tá? Terceiro passo que eu acabei adiantando bastante aí, estude cada conteúdo por no máximo 1 hora. Faça pausas para levantar, tomar uma água. Exemplo, 50 minutos para português, 10 minutos de pausa. 50 minutos de matemática, 10 minutos de pausa. Fábio, eu estou perdendo tempo, Fábio. Eu estou perdendo tempo, estou perdendo 10 minutos. Não tá, gente. E não está. Porque é importantíssimo essas pausas. Essas pausas fazem com que o seu cérebro e o seu conhecimento sejam melhor fixados, tá? Quando a gente vai num processo de cansar, sem levantar, sem fazer um movimento, o nosso foco, a nossa aprendizagem vai caindo, né? Vai caindo, e é isso que eu estou falando para vocês, e tudo isso com base na neurociência. Sempre no dia posterior, faça uma revisão do dia anterior. Estudou? Faz a revisão. Estudou? Faz a revisão. Estudou? Faz a revisão, né? Escolha um dia para fazer a revisão da semana. Vocês viram que eu coloquei lá no sábado, né? Eu, por exemplo, adoro sábado para fazer revisões, porque você acorda mais cedo, né? Descansa, lógico, é importante. Você acorda mais cedo, vai fazer uma revisão, e a revisão é extremamente importante. Revisão é essencial para transformar a memória curta em memória de longo prazo. Já falei disso aqui, né? E aqui, gente, uma coisa que é muito importante. Muito, muito importante que eu vou falar aqui. Cuidado
com as fórmulas que falam: eu vou estudar 8 horas por dia. Eu estudei 8 horas por dia, gente, até 12. Foi importante para mim? Foi, porque eu estava com tempo, vivi uma crise de ansiedade, e estudar era uma espécie de fuga, né? Então eu estava desempregado, um momento complicado da minha vida, muito complicado, emocionalmente, profissionalmente, juntou tudo. Sabe aquele ano que vem que você fala assim: eita, nós, esse ano tá que tá, né? Então foi assim, minha mãe adoeceu, já vinha doente, enfim, é um processo que a gente tem que cuidar, que é difícil gerenciar tudo isso, né? Somou com câncer que minha esposa veio a ter logo depois, somou com o meu desemprego, somou que eu não estava conseguindo resultado no vestibular, somou tudo isso, gente. Aí somou uma série de coisas. E eu estudava que nem um doido, desvarado, né? E o resultado não vinha. Então, eu perdi tempo, né? Porque se eu tivesse estudado com foco, aquilo que eu falei, as 4 horas líquidas, né? Talvez eu tivesse melhores resultados nesse ano que eu me acabei de estudar. Foi bom para acumular muita coisa, aprendi, né? Aprendi com os erros, tá? Mas foi muito bom. E eu coloquei aqui, gente, uma coisa importante: separe momentos para a leitura de um livro. Gente, o nosso cérebro, ele precisa estar em atividade. Ler é muito bom, né? Faz muito bem ao cérebro, desenvolve muito o nosso cognitivo. Então, ler é importante. Essa semana eu já li Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro maravilhoso, muito bom, que fala sobre o tema da semi-servidão no Brasil, é excelente. Eu vou colocar o link aí para vocês da Amazon, né? E aí, quem comprar também já ajuda o canal. Esse livro é maravilhoso, está vendendo aí uma história no Brasil pós-escravidão, né? E que fala muito do nosso país, enfim, uma leitura muito boa, agradável. E esse livro aqui chama Cachorro Velho, que fala da escravidão de um escravo que era chamado de cachorro velho. Aquele lá fala e aqui estamos falando de Brasil, aqui estamos falando de Cuba, né? Então o Cachorro Velho mostra a escravidão em Cuba e a história desse escravo chamado Cachorro Velho, né? E é um texto belíssimo, um texto assim, e você lê isso aqui, gente, numa tarde. É um livrinho tão delicioso que se você sentar para ler, você lê numa tarde. E ele é da Teresa Cardenas, né? Os 2 livros foram premiados, gente. Um venceu o prêmio Jabuti, prêmio Oceanos, o prêmio Leia 2018. Esse aqui venceu o prêmio Casa de las Américas. São livros maravilhosos. Então, o ler é importante. Aí você fala assim: nossa, Fábio, você conseguiu tudo isso nos concursos e tal. E eu dedico boa parte desse meu sucesso à leitura. Eu não li livros só que caem no vestibular, eu li literatura, porque isso te ajuda emocionalmente, isso te ajuda na concentração, isso te ajuda na redação, isso te ajuda a pensar melhor, a falar melhor. Eu vejo muita gente que fala assim: Fábio, você tem uma boa didática. Eu nunca achei isso, gente. Incrível, né? Quando as pessoas falam isso, é um impacto para mim. Porque eu sempre achei que eu tinha algumas dificuldades na didática, né? Sempre me cobrei muito, e até hoje eu me cobro bastante. E eu acho que essa melhora, talvez, na minha didática, ela se deve muito à leitura, né? Porque a leitura, ela faz o teu cérebro estar vivo e pensante, tá? 4º passo, gente, esse é extremamente importante, assim. Cuide do seu emocional. Fábio, como isso? Emocional, você está falando. É coach agora? Você virou coach? Não, não é coach. Gente, está provado, né? Quem lê Inteligência Emocional, um livro fantástico também,
Está provado que o emocional tem tudo a ver com o cognitivo, que eles andam ali inseparáveis, são inseparáveis, emocional e cognitivo, né? É como cuidar e educar, né? Na educação infantil, eles são indissociáveis. Se o teu emocional está ruim, o teu desempenho você vai ter dificuldade nas provas, tá? Então precisa trabalhar. Ah, Fábio, eu estou com muito problema, eu estou ansioso, eu estou depressivo. Chega um ponto, gente, que você precisa procurar ajuda psicológica, às vezes até psiquiatra, né? Para você cuidar disso, né? Cuidar dessa coisa. Agora, a gente também tem que, né, tentar trabalhar isso internamente em nós. Então, o emocional tem tudo a ver com a capacidade de aprender, né? Aquilo que eu falei da rotina, do planejamento, ajuda a controlar a ansiedade. Então, muita gente hoje está ansioso. Eu vejo, a pessoa faz a prova, gente, ela fica ansiosa pelo resultado, ela pergunta quando é que sai, quando é que vai, quando é que sai a classificação, né? Isso é uma ansiedade normal que todo mundo tem. O que não pode é essa ansiedade virar um problema, né? Virar uma coisa que te sufoca. Então, é importante você ter um planejamento dos estudos para você ver que você está evoluindo, que você está avançando, que você está organizado, que você está fazendo o seu melhor, que você está fazendo o melhor possível dentro das condições que você tem, como o Mário Sérgio Cortella sempre repete. Vou fazer o meu melhor dentro das minhas condições, tá? Então o planejamento ajuda muito isso. Eu vivi crises de ansiedade assim, muito sérias, que nem eu percebia que era isso, eu nem sabia o que era isso. Mas eu acabei não procurando ajuda de terapeutas, psicólogos, acabei não recorrendo a isso, embora se eu tivesse a consciência na época do meu problema, talvez eu teria procurado, e eu fui ali me equilibrando com várias coisas que eu fui conseguindo. E o passar no concurso, as vitórias, né, que eu tive foram importantes para isso também, mas elas também foram fruto de esforço, de dedicação, de organização dos estudos, que era uma coisa que eu não tinha, né? Eu era, e ainda tenho muita dificuldade com a organização, mas estabelecer uma rotina foi muito bom para mim, fez com que eu pudesse crescer nos concursos. A cada concurso eu ia melhorando, né? Eu ia me surpreendendo comigo mesmo, e aí eu percebi todos os erros que eu estava fazendo e que eu realmente vivi uma crise de ansiedade terrível, né? Que deveria ter buscado ajuda, porque poderia sair do controle, né? E a gente muitas vezes precisa fazer isso. Agora, tem várias coisas que podem ajudar. Ler é uma coisa que ajuda, né? Meditar, né? Então tem vários sites aí que falam sobre meditação. Parar, respirar, né? Respirar e expirar, ouvir uma música que te tranquilize. Tudo isso é importante, gente, porque a gente vive hoje, tem pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se já ouviram falar disso, que é você ficar repetindo uma ideia várias vezes, aquela ideia, né? Aquela coisa que fica na sua cabeça e você para, né? Então tem hora que você tem que tentar dar uma esvaziada, né, para tranquilizar, ouvir sua respiração. Respire, expira, respire, expira. Isso é importante, é um exercício para você, né? Então te dá autocontrole. Isso você não consegue num dia, no outro. Até hoje eu tenho dificuldade, tem dia que minha cabeça tá a milhão, tal, né? Nossa, o pessoal tá pedindo para fazer tal aula e tal, e eu tô ali tentando meditar e tô pensando no concurso de Porto Feliz, no concurso de São José Rio Preto, de responder às pessoas. Aí eu falo, para, calma, né? Então, tudo isso é importante. Pratique a gratidão, gente. Agradeça. A gratidão, ela te dá um sentimento bom, que faz você avançar,
né? Vocês estão me ouvindo, meu canal chegou aí 8.000 pessoas agora, muita gente entrando, gente do Rio, do Piauí, gente de São Paulo, gente do Pernambuco, enfim, tem Pará, né? O pessoal manda mensagem, eu procuro responder todo mundo, eu procuro tentar atender todo mundo, às vezes demora mais, porque o número de mensagens vai crescendo, e às vezes eu não consigo atender todas as pessoas, né? Me proponho ajudar. Gratidão, gente, gratidão que eu tenho a tudo que eu conquistei. E eu, quando me vi muito, quando a gente está numa situação muito ruim, né? A gente fica se questionando, né? E aí eu repensei e comecei a agradecer muitas coisas que eu já tinha. Comecei a ter um sentimento de gratidão. Eu ia para a prova escutando uma música que eu gostava, eu ia animado, eu ia feliz. Eu falei, eu tenho oportunidade de fazer essa prova. Eu estudei, eu vou lá. Aí antes da prova, eu chegava sempre sorrindo, né? E aí eu ia para a prova com aquela alegria, porque eu acho que isso é importante. Na hora que eu sentava na cadeira um pouquinho antes, eu me concentrava, agradecia a todo mundo que estava lá, todos os candidatos, o fiscal, papapá, mentalizava, todo mundo, né, tenha tranquilidade de fazer essa prova, que os resultados premiem aqueles que se esforçam, que se dedicam, que necessitam. Enfim, gente, e gratidão é você, sabe, comecei assim a ajudar projetos que eu achava interessante, com quantias pequenas. O canal nasceu da gratidão. Eu quero ajudar as pessoas a tentarem superar tudo aquilo que as pessoas que têm, né, dificuldade aí de se fixar num cargo público, de ter uma renda, né, de ter uma carreira. Então eu falei, eu vou fazer o canal uma forma de gratidão, né? Eu não criei o canal pensando o canal será, né? Vou vender cursos, vou fazer dinheiro. Eu não pensei nisso. Embora o canal tá aí, isso é uma possibilidade, mas quando ele começou foi nessa pegada e continua até hoje nessa pegada de ajudar, né? Procure reclamar menos, né? Coloquei mais, né? Aqui é menos, viu, gente? Procure reclamar menos das dificuldades, né? E buscar soluções e transformações. Vou até arrumar aqui, gente, senão vai ficar errado aqui, vai ficar feio isso aqui, né? Então vou arrumar aqui presencialmente para vocês, porque eu quero que vocês depois guardem isso, né? Procure reclamar menos, né? Ó, vou arrumar aqui, ó, menos, aí, fazer aqui, menos, né? Vamos voltar lá. Então, procure reclamar. Opa, já estou indo para o sexto passo aqui. Procure reclamar menos das dificuldades, né, gente? E buscar soluções e transformações. Não adianta você ficar só reclamando. Às vezes, o que eu vou falar talvez incomode algumas pessoas, mas assim, às vezes a gente fica reclamando de tudo, reclama da banca, reclama não sei do que, reclama da mudança, reclama do atraso, reclama disso. É claro que isso não significa que a gente vai virar uma pessoa que aceita tudo. Não. Mas banca que faz questão ruim vai ter, né? Gente que vai atrapalhar vai ter um monte de coisa. Mas a gente precisa focar no estudo, precisa focar. E tem gente que vive reclamando de tudo, gente. Reclama. E o que você fez para mudar? Né? O que você fez para solucionar? O que você está apresentando de proposta para falar assim, não, vou mudar isso? Então, às vezes a gente entra numa vibe de só ficar reclamando. E aí, isso não ajuda. Não ajuda de jeito nenhum, gente. Eu sei porque eu fui um reclamão e até hoje eu controlo isso, né? Tento ser menos reclamão. Mas assim, a reclamação, ela cria um sentimento em você que não te ajuda. Então tem gente que fica só reclamando na internet, reclamando não sei o que, reclamando e perde tempo reclamando. Vai lá escrever uma reclamação lá, né? E não pensa em solucionar. Eu sou um reclamador, né?
Não vê, aquele site Reclame Aqui, eu tenho vários lá. Mas assim, eu procuro dar uma controlada quando eu vejo que isso está me atrapalhando, né? Então, buscar soluções e transformações é importante. Hoje eu assisti, inclusive, a Prefeitura de Santana de Parnaíba está fazendo um curso de capacitação que é excelente, se chama Mind Lab. Mind Lab também tem, né? Mas é o Brain Academy, né? E é uma psicóloga que criou isso, é fantástico. Depois, quem quiser, digita lá na internet. E é muito bom porque trabalha as emoções. E ela falou algumas coisas importantes, né? E eu anotei. Você administra a sua própria vida, certo? É claro que existem valores, situações, né? Mas você administra. Às vezes tem horas que a gente cria ambientes de estresse que a gente não precisa criar, né? Então, se eu reclamo de tudo, se eu estou sempre pá ali, eu vou contaminando o ambiente, né? E às vezes a gente tem aquele que a gente chama de ambiente tóxico. Às vezes não é por nossa conta, às vezes é por conta de outras pessoas. Mas a gente não pode entrar nessa bola de neve e ajudar ao ambiente a ficar mais tóxico. Então alguém tem que distensionar isso, né? Alguém tem que chegar lá. Então assim, na sua casa, e aí eu estou falando marido e mulher, né? Relacionamento, filhos, trabalho, escola, é você que faz isso, né? Eu, por exemplo, sou muito feliz, trabalho muito feliz na Prefeitura de Santana de Parnaíba e na Prefeitura de Araçariguama. Trabalho com alegria. O dia que eu não tiver a alegria de trabalhar, eu vou fazer isso aqui, ó, né? Vou buscar solução e transformação. Acho que meu ciclo neste lugar acabou, né? Então, e aí eu vou construir a possibilidade, porque eu também dependo do salário, eu também dependo. Então, para mudar, eu preciso criar alternativas, certo? Então, isso é importante, administrar a própria vida. Ou você domina a energia emocional, ou ela dominará, né? Então, ou você controla os seus impulsos de reclamação, como eu, né? Ou você controla essa coisa de estar sempre ali, né, contestando, brigando, criticando, enfim, ou essa energia emocional te domina. E se você tem essa energia emocional que é sempre negativa no sentido, aí tudo que eu estou falando aqui, gente, é neurociência, não é coach, né? Embora tenha coaches excelentes. Ó, eu estou lendo esse livro aqui, O Cérebro que Não Sabia de Nada, que é de um americano, e ele fala aqui de emoções e os hormônios que essas emoções geram, e ele fala do hormônio do prazer, fala do hormônio do estresse, né? Cada um tem sua importância, mas se a gente fica sempre estressado, isso afeta a nossa saúde, né, porque gera hormônios que mexem com a questão da quantidade de açúcar no sangue, e os hormônios do prazer, né, oxitocina, por exemplo, elas também geram estímulos positivos, mas elas são mais rápidas, né? O estresse, ele demora mais para você, né? E é verdade, né? Quando você está muito irritado, para você se controlar, você demora mais. Quando você está feliz, a felicidade, ela, né? Felicidade foi-se embora, né? É coisa rápida, né? Parece que passa. Então, você precisa aprender a controlar essas energias emocionais. Eu sou muito calmo, muito tranquilo, mas eu sou explosivo, né? Quem me conhece sabe disso. Quando eu perco a paciência, gente, eu perco a paciência, né? Eu, sem paciência, sou um show à parte, né? Então, eu tenho que aprender a controlar, porque eu exagero demais. Eu exagero, eu saio de um estado... As pessoas falam, o Fábio se transforma, né? Então, a gente tem que tem que aprender a dominar isso. A emoção saudável pode trazer liberdade, mas emoções excessivas ou muito instáveis causam desequilíbrios e transtornos, né? Então, é aquilo que a gente fala, emoção importante, né? A alegria, a vontade de realizar, de fazer. Agora, emoção excessiva, aquele pensamento repetitivo, aquela coisa que
você está sempre ali, né? Às vezes arrumando confusão aonde não tem, né? E eu falo assim, não torture sua mente com problemas que ainda não existem. E às vezes as pessoas torturam a sua mente com problemas que não existem. Nossa, gente, tem aquele negócio para entregar, e se não der tempo? E se a gente não conseguir? E que não sei o quê? E eu estou preocupado. Ou seja, você nem realizou. Você já está se preocupando com uma coisa que ainda não aconteceu, que você pode executar e fazer dentro do tempo, ou no mínimo se esforçar para fazer dentro do tempo. Não, você já está pensando que não vai dar certo, que vai dar errado, que não sei o quê. Essa emoção que você vai gerando em você não vai te ajudar em nada, nos concursos, aonde quer que seja, no trabalho, na vida, enfim, nada. Vai te causar desequilíbrio, transtorno de ansiedade, transtornos diversos, né? Então, as pessoas elas têm uma tendência a fazer a tortura antecipada, né? E eu fazia muito isso. Fazia demais, gente, demais da conta, né? Quando eu passei no concurso, faltava um documento. Eu falei, nossa, se esse documento não der certo, gente, eu acho que o documento não vai sair, e meu Deus, não vai dar certo, não vai dar tempo, não sei o quê. Eu já estava quase morrendo. Aí a pessoa, né, chegou para mim e falou assim, Fábio, você tem que aguardar. Talvez dê tempo. Se não der, aí você passa a se preocupar. Por enquanto, você está no prazo ainda, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Fala, peraí, não aconteceu ainda. Calma, vamos lá, vamos tentar, né? Tem gente que fala que às vezes a minha tranquilidade irrita, né? Porque outro dia a gente estava, tem tal relatório para entregar dia 23. Eu falei, hoje é 19. Então nós temos 19, 20, 21, 22, 23. Ainda temos 5 dias. Não se estressem que nós vamos entregar. Entregamos no dia 22, né? Dia 21. Né? Então, é isso. A gente não pode se desesperar antes do problema. Aí chegou o problema, aí nós vamos dar a ele o estresse adequado para tratá-lo, né? Pensar saudável é excelente, mas pensar demais sem grande quantidade pode ser um grande problema, né? Isso aqui eu peguei até da frase da live que eu assisti hoje, né, do Brian Academy. Estou dando aqui os créditos devidos. É aquilo, né? Pensar é bom, é excelente, mas se você fica pensando demais numa coisa, tipo, tenho prova domingo de Guarulhos. Meu Deus, eu acho que matemática eu vou mal, é que eu não sei nada de matemática, é que eu não sei fazer equação, é que eu não sei geometria, é que eu não sei o que isso aqui. Olha só, você está massacrando o teu cérebro com vários pensamentos de que você não sabe, que você não vai conseguir. E aí, gente, você vai para o concurso desanimado, você vai para o concurso com energia baixa. E o cognitivo, né, o cérebro, ele trabalha com energia alta. Pensa nos esportistas. Você acha que um esportista entra em campo e fala assim, nossa, gente, time é ruim, né? Tem esportista que entra com essa, nossa, time é ruim, né? Acho que não vai dar, nós estamos perdidos. Vai ganhar? E o outro time que entra, vamos lá, gente, vamos com garra, vamos fazer, vamos conquistar. Então, a energia que você bota nas coisas é importante para o teu cognitivo. Então, quando eu vou fazer uma prova, eu saio, gente, eu ligo o som, boto uma música, e vou curtindo o que eu gosto, o que me agrada no carro, e vou numa energia boa, entendeu? Vou fazer a prova, legal, vamos lá, mais uma prova. Por isso, gente, eu fiz um concurso, eu pouco estudei, confesso, e eu já estava assim, né, no acúmulo. O resultado foi primeiro lugar, sem esforço, mas fazendo tudo isso que eu fui numa vibe legal, fui numa energia boa, vou fazer, né, vamos lá, tal. Chega na hora da prova, concentra, né, foco. Mas assim, é uma coisa, a descontração, ela faz com que o cérebro, né, trabalhe melhor, tá? Tem gente, outro dia me fizeram essa pergunta, eu vou fazer a prova, na hora eu tremo, na hora a mão soa, na hora não sei o quê. Faça coisas boas, né?
No dia anterior, assista um filme, daqueles filmes legais, que te dá uma emoção boa, né? Leia um livro que te traz uma energia boa também, faça algo bom, toma um café com a família, dá risada, né? Não fica preso no pensamento que amanhã essa prova, nossa, o Unesp, aquelas provas longas, não pensa isso, não pensa, não vai numa vibe boa, porque isso é importante para o teu cognitivo, tá? É aquilo que eu falei, emocional e afetivo tem tudo a ver, gente, emocional, afetivo, emocional e cognitivo, né? Quando você vai para uma prova nesse sentimento, a tendência é que você não vá tão bem, tá? Agora, quando você vai com essa energia boa, com essa, né? Porque a alegria, gente, faz o cérebro trabalhar melhor. Faz o cérebro trazer à tona, né, aquilo que você estudou. Não vai ter apagão, não vai ter o nervosismo te imobilizando de você fazer as coisas. Vai ter o teu cérebro animado, né? Você animado, você com vontade de fazer aquilo. E é assim que a gente deve proceder. Pensamentos que não ajudam, sou burra, a prova é difícil, não consigo aprender matemática, quando chego na prova esqueço tudo. Tem que afastar esses pensamentos, gente. Tem que afastar. Você tem que trocar esses pensamentos. Assim, eu tenho uma concepção que ninguém é burro. Ninguém é burro. Todo mundo tem capacidade de aprender. A não ser que você tenha um problema, alguma, né, deficiência, como algumas pessoas têm, que impedem, claro, de desenvolver aí algumas capacidades, e que não é restritivo. Você pode ter algumas dificuldades e mesmo uma pessoa com deficiência pode ser brilhante, tá? Entenda isso. Então, mas existem, por exemplo, os casos da educação especial, que a gente conhece, né, que você tem que fazer um outro tipo de trabalho, de estímulo, para desenvolver habilidades e competências naquela pessoa. Agora, pensando aí que você está com todas as suas capacidades cognitivas preservadas, né, você tem que afastar esses pensamentos. Sou burra, a prova é difícil, sabe? Essa coisa, essas informações você está dando para o cérebro. E o cérebro, ele tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente. E aí o inconsciente age. Você não consegue aprender matemática. E questão de matemática. Aí o cérebro já dispara lá hormônios, né? Hormônios, não sei se é hormônios o nome que fala, mas substâncias que te deixam nervoso, faz tomar um suar, te estressa. Então você precisa afastar esses pensamentos, tá? Matemática eu tinha grande dificuldade, eu aprendi. As 2 últimas provas eu gabaritei matemática, eu era péssimo em matemática, péssimo. Pensa numa pessoa que é para a prova de matemática e fala assim, estou indo para não zerar, né? Quando eu fazia uma questão, sabia que era, parecia que eu já não precisava fazer mais nada. Eu falei, já não zerei, ainda bem que veio essa aqui facinho. Agora, matemática virou diferencial para mim. Na última prova, eu fui um dos poucos candidatos que gabaritou matemática. Então, assim, virou uma ferramenta que hoje eu falo, opa, matemática, beleza, né? Então, assim, a gente precisa reverter isso. Redação, tem gente que sofre, né, com redação. Aí, se você lê mais, se você se informa mais, a redação vira um diferencial também, tá? Então, tudo isso é importante. Bom, 5º passo, gente, pratique exercícios físicos. A questão motora já está provado aí, né? Falei até disso na educação infantil, a importância da questão psicomotora. Então, exercício, gente, é importante. Nossa, você não vai sair por aí correndo que nem um desvairado, né? Fazendo 200 abdominal, não é isso. É importante procurar orientação do que você precisa fazer, tua condição física, mas faça caminhadas leves, né? Aí você fala, pô, professor, você quer que a gente arrume tempo para estudar, tempo para fazer caminhada. Gente, é aquilo que eu falei, você precisa cuidar da mente, do corpo, de tudo, né? Então, uma caminhada, nem que seja de 20 minutinhos, vai ali e tal, né? Tem um lugar que dá para dar uma caminhadinha rápida, né? Respeitar os limites do corpo, mas é importante,
tá? O nosso desenvolvimento cognitivo também, na prova, quando você está fazendo o concurso lá, é importante você levantar, beber uma água. Eu falo, ó, às vezes, gente, eu nem tô com vontade de ir no banheiro. Aí eu falo assim, chamo o fiscal, né? Quando eu vejo que o bicho tá pegando, que eu tô ali, caraca, gente, aquelas provas da VUNESP que eu tô assim, o cérebro já tá fervendo. Aí eu levanto a mão, falo assim, fiscal, banheiro. Eu levanto, gente, eu nem vou no banheiro, né? Assim, eu levanto, vou lá, pego uma aguinha, né? Vou lá no banheiro, né? Lavo a mão, tal. Eu nem quero ir no banheiro, mas eu levanto, que eu falo assim, é hora do corpo mexer para o cérebro voltar para o trabalho, né, positivo. Então, é um momento que você tem que dar ou então dar uma espreguiçada na cadeira ali, tá? E claro, para fazer exercício físico, você tem que respeitar os limites do teu corpo. Não vai fazer nada que vá deixar você com muitas dores e, enfim, que você depois tenha outros problemas, que isso também não ajuda, né? Então, sempre bom a gente saber o que vai fazer. Sexto passo, gente. Tem muita gente que tem uma falsa ideia que diz assim, eu estou dormindo menos, estou dormindo 3 horas por dia e estou estudando 10 horas por dia. Está fazendo tudo errado, né? O sono, gente, é extremamente importante para o aprendizado. Isso está provado cientificamente. Se você dorme mal, você está prejudicando o teu aprendizado, tá? O sono é importante para recuperar, né? Mente cansada não aprende. Não adianta, tive uma noite péssima de sono, não dormi nada. Vou ter que readequar meu cronograma aqui que eu preciso descansar, né? Porque senão você começa a estudar dormindo, né? O livro cai na cara, né? Quem já estudou sabe do que eu estou falando, né? Estou lendo lá, estou tão cansado que o livro cai na cara, você acorda. Né? Então, dormir tranquilo, evite, gente, usar celular antes de dormir. Evite. É péssimo hábito que muita gente tem. O celular tem a luz azul que estimula, né, os nossos, eu não sei o termo correto, mas estimula lá os neurônios lá, enfim, e aquilo deixa a gente agitado, tá? Existe até um jeito de tirar a luz azul do celular, deve ter aí na internet. Então, você tem que ter um sono tranquilo, né? Procurar ali, por isso que meditar antes de dormir é bom, né? Ler um livro é bom, né? Um livro que que vai dando aquele soninho, aí você vai dormir, é bom, durma tranquilamente. Abrir mão das horas de sono para estudar é uma estratégia equivocada, tá, gente? Equivocada. Se você dorme menos, você vai ficar mais cansado, você vai ter menos foco no aprendizado. Estudos comprovam que a ausência de boas noites de sono prejudicam o aprendizado, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, como eu disse, né, baseado em pesquisas. Sétimo passo, né? Sétimo passo, eu queria também falar aqui, ó, de um livro direto ao ponto, Segredos da Nova Ciência da Expertise, que eu também estou lendo, super interessante, que fala muito da dedicação, né, do esforço, da rotina, certo? Para você ter sucesso, né? Então, estude com otimismo, tá? Estude com otimismo. Gente, pessimismo é uma coisa que já te joga para baixo, já não... Se você está pessimista, você vai falar, ai que saco, hein? Caramba, tenho 2 horas para estudar, putz grilo, né? Poxa, queria ver aquele filme na Netflix, mas fiz essa rotina aqui, nossa, que saco isso, né? Ah, o Fábio lançou outro vídeo, puta merda, agora tem que ver esse vídeo aí, né? Nossa, que saco. Então, você precisa ser otimista, né, gente? Você precisa ser otimista. Você precisa estar ali, ó, eu quero mudar de vida, eu quero ter um concurso, eu quero melhorar meu salário, eu quero ter um emprego fixo, eu tenho esses planos, né? Vou para cima, vou lá, sabe? Não é coach, não é para bobão que é alegre, não. Eu falo dos coaches, mas tem muito, eu aprendi muito com os coaches também, de coisas importantes para a gente se estimular,
né, para você planejar. E o otimismo, gente, é bom, a gente precisa ir para a prova com alegria, com vontade, com determinação. Quando a gente vai para baixo é ruim. Tenha metas, né? Tenha metas, tá? Tudo que eu faço eu coloco meta, gente. Ano passado eu coloquei uma meta, vou ler 35 livros, li. Coloquei uma meta, vou criar o canal, quero chegar a mil inscritos, quero monetizar o canal, fiz. Esse ano eu coloquei uma meta, quero 10 mil inscritos no canal, já estou no 8 mil, né? Estou chegando lá. Então meta, gente, meta, tá? Quero passar nos concursos públicos, foi uma meta que eu coloquei para mim. Quero melhorar em matemática, coloquei uma meta, e aí fui melhorando. Quero melhorar em português, fui melhorando. Quero melhorar em legislação, fui melhorando. Quero melhorar em pedagogia, fui melhorando. Eu tinha metas. Eu acabava uma prova, construía as metas para a próxima prova. Acabava uma prova, eu vi o que eu acertei, eu vi o que eu errei, fazia a porcentagem. Eu passava o pós-prova analisando. Deixa eu ver o que eu errei, deixa eu ver o que eu acertei, né? Deixa eu ver que ponto que eu tive fraco, qual foi meu planejamento aqui que não deu certo. Faça de cada concurso uma etapa de aprendizado. Após a prova, é preciso analisar seus acertos e erros. Quais foram os percentuais de acertos nas provas de português, matemática, conhecimentos gerais específicos. Verificar e colocar metas para o próximo. Olha, acertei 50% de português. Fui mal, é baixo, tenho que melhorar, tenho que chegar no 70%, no 80%. Matemática, nossa, 30%. Gente, teve uma prova de matemática que eu acertei 10%. Uma questão, né? Acertei 10%. Eu falei, não dá, né, gente? Se eu quero competir, 10%, eu tô muito mal. Aí o que eu fiz? Pá, matemática. Na próxima, já aumentei para 50%. Falei, opa, melhorou. Aí tu se anima, né? De 10 já fui para 50, de uma questão já acertei 5, opa, eu posso mais, na próxima eu quero 80%. Aí botei 80%, gente, fui para a prova, gabaritei, 100% matemática. Falei, caraca, gente, nunca imaginei que eu ia gabaritar matemática, mas nem nos meus maiores sonhos. E conhecimentos gerais específicos, verificar e colocar metas para o próximo. Fui até aqui, opa, tem que caprichar para ir melhor na próxima, né? Sorocaba foi engraçado. Eu fui para a prova de supervisor, que era o meu foco, né? Tava meio desfocado, mas era meu foco. Fui para a prova, não fui tão bem. Aí eu falei, nossa, classifiquei, né? Tô lá classificado, mas não fui tão bem. Mas aí aquilo me deu uma energia para ir para a próxima. Falei, não, diretor, tem que melhorar. Não dá, mas eu também não. Mas fui melhor, fui chamado, né? Não fui, porque permaneci em Santana de Parnaíba. Mas assim, passei, já melhorei muito da prova de supervisor, fiquei na classificação que chamou, né? Então, assim, é aquilo, né? É uma meta, tenho que melhorar. Procure valorizar seu tempo com atividades que produzam conhecimento, né? Então, aquilo que eu falei, ler um livro, assistir um bom filme, né? Coisas que não fica perdendo tempo com essas polêmicas boba aí, que às vezes não leva a lugar nenhum, esse sectarismo que está acontecendo no Brasil, direita, esquerda, centro, né, que as pessoas não toleram ouvir uma opinião. É porque tudo agora é ideologia, é porque é comunista, é porque é não sei o que, é porque... gente, não entra nessas doideiras, não, porque assim... Cada um tem sua opinião, deve ser respeitada, né? Eu coloco aqui minha opinião, e claro que tem que colocar, né? Todo mundo tem que colocar a sua opinião sobre o governo, sobre as coisas. A gente não é um ser alienado, né? Agora, a gente não pode ficar assim, não faça isso nos seus vídeos, porque, né, você está colocando sua ideologia. Gente... para, né? Calma. É claro que cada um tem opinião. É claro que meus vídeos vão ter... E quem não gosta, gente, liberdade. É só chegar lá, não assistir. É só chegar lá, dar dislike, né? Liberdade. Cada um tem liberdade para concordar e discordar. Eu adoro quando discordam com fundamento, com coisa.
quando colocam uma crítica, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente erra, a gente acerta, somos seres humanos, estamos aí, não pode ficar radical, né? Ah não, fulano é assim, não gosto. Às vezes eu sou meio radical, eu tento trabalhar isso dentro de mim, é uma coisa que eu preciso aperfeiçoar, né? Eu tento trabalhar isso, e é importante, gente. Então a gente às vezes perde muito tempo com coisas que não são boas para nós, tá? Então procura valorizar seu tempo com atividades que produzam conhecimento, alegria, felicidade, família, né? Amigos, coisas que te deixem tranquilo, emocionalmente bem. É importante isso. E para encerrar, gente, eu coloquei essa menina, que linda, a fadinha do skate, né? Que ganhou medalha de prata, 13 anos de idade, gente. 13 anos de idade, medalhista olímpica mais nova da história das Olimpíadas. Uma menina que nasceu em Imperatriz, né? Imperatriz, lá no Maranhão. Minha irmã morou lá no Maranhão, Imperatriz. E assim, e conseguiu, né, um fato histórico. Ela entrou para a história das Olimpíadas, né, como a medalhista mais nova, tendo apenas 13 anos de idade, do Brasil e do mundo, né, medalhista olímpica. Então, certamente essa menina que estava lá em Imperatriz, numa cidade lá no Maranhão, né, é a segunda maior cidade do Maranhão. Mas se alguém um dia, se ela falasse para alguém que com aquela fantasia de fadinha, ela falasse assim, um dia eu vou ser uma das maiores figuras do skate mundial. Muita gente ia falar para ela, imagina, ó, você está aqui, nesse lugar, né? Imagina que você vai conseguir conquistar isso, imagina. Ia ter um monte de gente para dizer que ela não ia conseguir, ia ter um monte de gente para dizer que era impossível, ia ter muito, mas ó, ela não se importou, sabendo que era impossível, ela foi lá e fez, né? Foi lá e fez. E aí eu coloquei até aqui uma música do Charlie Brown, né? Não vou falar toda, porque senão o YouTube, outro dia um vídeo meu parou porque eu citei uma música e falaram que tinha problema de direitos autorais. Então o Charlie Brown, né, que inclusive ela competiu com uma das músicas dele, né? O Charlie Brown era uma banda, né, de Santos, né? O Chorão já faleceu, infelizmente. O Champion, que era baixista, também faleceu. Mas eles têm umas letras bem bacanas, eu gosto de rock também. E aí ele coloca assim, ó, revolução na sua vida, você que pode, você que faz, né? Então, é verdade. Se você quer mudar, se você tem ideia de realmente se dedicar a um concurso, fazer um concurso e passar, você precisa pensar nisso, né? Você precisa se dedicar. Não adianta falar, eu vou lá, vou estudar um pouquinho e vou resolver. Não, tem que ter rotina, tem que ter tudo aquilo que eu falei e mais alguma coisa que você achar importante, né? Quem sabe mesmo é quem sabe mais, né? E quanto mais você estuda, mais você tem a aprender, mais você vai sabendo, mais você vai aprendendo, mais você vai se tornando uma pessoa tolerante, uma pessoa que sabe ouvir a divergência, uma pessoa que sabe emocionalmente se controlar, uma pessoa que sabe entender a vida, sabe olhar os pontos de vista, sabe compreender as pessoas, sabe reconhecer seus erros, porque não é que eu estou falando aqui que eu sou perfeito, eu sou cheio de erros, mas a gente consegue identificar, consegue tentar arrumar, consegue tentar melhorar, e aí, gente, a gente faz a revolução na mente, né? Essa revolução que é tão importante a gente ter e que eu tenho estudado aqui bastante, que é a gente acreditar que a gente pode fazer as coisas, né? Que a gente pode passar num concurso, que a gente pode se efetivar, que a gente pode conseguir, que a gente precisa se dedicar, né? Claro que algumas pessoas vão enfrentar maiores barreiras, outras menores barreiras, dependendo da condição social, dependendo da vida da pessoa, né? Então isso tudo está colocado, certo? Mas a fadinha do skate tinha muitos obstáculos a vencer,
né? Primeiro que ela está num estado que, né, no Maranhão, que não é um estado central. Vocês sabem que o Brasil tem muito isso de valorizar São Paulo, Rio de Janeiro, e os outros estados ficam meio esquecidos, né? Ela estava numa cidade, né, a segunda maior cidade do Maranhão, mas ali a condição, né, de vida das pessoas, né, é uma cidade, segunda maior cidade do Maranhão, mas você imagina, ela não está nem no polo do skate nacional, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né, no eixo São Paulo-Rio. Então, imagina toda a trajetória dessa menina até ela emocionar o país com esse sorrisão e carregando essa medalha de prata. E era tão legal ela brincando, né, antes da prova. Você vê a descontração dela. É isso que eu falei, gente, a descontração, ela brincando com os pés, né, descontraída ali. Não significa que ela não estava concentrada. Significa que toda energia, toda alegria dela fez com que ela conquistasse essa medalha extremamente importante para as meninas e para as pessoas que sonham, tá bom? Então, acredite, você pode, você vai conseguir, e espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.